Oi, boa noite pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Vamos esperar a galerinha entrar um pouquinho e já começamos a nossa live hoje falando da era digital e o impacto que isso tem para os nossos negócios, claro. Para quem não me conhece ainda, eu sou Harold, é só me seguir aí no Instagram também, @HaroldSNeto. Já temos uma pessoa entrando. Oi, oi. Opa, galerinha entrando. E aí pessoal, tudo bem? Deixa eu dar um oi aí pra galera. Aí. Então pessoal, quem viu o texto dessa postagem da era digital hoje, viu que semana passada tivemos dois marcos muito importantes para a era digital. E para o meio cristão também. O primeiro marco foi a Apple se tornar a primeira empresa na história a alcançar um valor de mercado de $1 trilhão. Tá? Isso é um número muito expressivo. Existem várias estatísticas que falam sobre quando aconteceram os marcos das empresas se tornarem tão importantes no mundo. E então, tipo, a primeira empresa que conquistou $1 milhão, a primeira empresa que atingiu um valor de $10 milhões, tudo mais. A última empresa que alcançou um marco desse foi a GE. Em 1985, ela alcançou $100 bilhões, se tornou a primeira empresa no mundo a alcançar $100 bilhões. E aí passou aí mais ou menos 30 e poucos anos, a Apple alcançou $1 trilhão, ou seja, 10 vezes mais do que a GE alcançou 30 anos antes. Isso é um feito histórico que relata e mostra pra gente o poder do digital, né? Em apenas 30 anos a gente teve uma multiplicação de 10 vezes. Esse é o poder do digital, que é o que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje. E assim, por que a Apple se tornou a primeira empresa? Existiam várias discussões no meio financeiro, no meio tecnológico, de quem seria a primeira empresa a se tornar trilionária. E a Apple se tornou a primeira empresa trilionária do mundo simplesmente porque eles construíram a principal ferramenta da era digital. Mas o que é a era digital e por que essa é a principal ferramenta e tudo mais? Vou explicar para vocês. A maioria dos estudiosos que estudam o futuro da nossa sociedade, do planeta e tudo mais, normalmente estudam junto com isso a tecnologia e o passado. Tá? Quando eles estudam o passado, praticamente todos eles concordam que houve 3 grandes momentos na nossa história como sociedade, como seres humanos. 3 grandes revoluções tecnológicas mudaram a nossa vida como sociedade. Tá? Não vamos confundir com o marco da vinda de Jesus que separou o tempo e tudo mais. Não estou falando disso, tá? Estou falando em marcos tecnológicos que transformaram a forma como a gente vivia. A primeira delas foi a Revolução Agrícola, ou Agricultural, que aconteceu há muitos milhares de anos atrás, provavelmente lá na época de Noé, mais ou menos, que todo mundo era nômade, todos os seres humanos eram nômades, porque a gente não conseguia plantar, a gente não tinha aprendido ainda a plantar. Então a gente precisava morar onde tinha recursos para a gente usufruir. Então a gente ia para onde tinha árvore, ia para onde tinha campo, para onde tinha animal, tudo mais. Isso demorou sei lá quanto tempo, talvez milhares de anos, até que alguém conseguiu entender como é que funcionava o mecanismo da terra, plantou e a gente conseguiu começar a criar nosso próprio cultivo.
Pensem que se você era nômade antes e você tinha que ir num lugar onde estava comida e agora você era capaz de fazer a sua própria comida, isso é uma diferença muito grande. A sociedade na época mudou muito. E aí começaram as grandes cidades, depois as nações, os reinos e tudo mais. Tá? Essa foi a primeira revolução há milhares de anos atrás. A segunda revolução foi a Revolução Industrial, que aconteceu algumas centenas de anos atrás e a gente estuda muito na escola, que foi quando começou a surgir as máquinas a vapor. O trem, a fábrica, o carro, o asfalto, todos esses mecanismos, e eu chamo de mecanismos porque eles são mecânicos, não são elétricos, começaram a aparecer ao nosso redor. Tá? E, de novo, mudou totalmente a nossa vida, porque a cidade só é assim como ela é hoje por causa do carro, ela só tem os prédios grandes por causa da Revolução Industrial. Foi o que aconteceu tecnologicamente na Revolução Industrial que nos permitiu ir para a cidade. E a Revolução Industrial também culminou na principal invenção da Revolução Industrial, que foi a eletricidade. Então o marco, basicamente, que marca assim, o auge da Revolução Industrial foi a eletricidade. Pensem no seguinte, como a nossa vida era diferente antes. Você não conseguia viver à noite. Você não tinha o que fazer à noite, certo? Porque à noite estava escuro. Até tinha aquelas velinhas, aqueles lampião, uma lamparina com querosene e tal. Mas você não tinha como viver, certo? Tipo, você não podia fazer essas coisas. Você não tinha como guardar alimento direito. Você tinha que guardar no sal e tudo mais, porque não tinha geladeira. Nada tinha eletricidade. Então era muito difícil viver antes da eletricidade. Com a eletricidade, a gente passou uma fase de crescimento muito grande. A população começou a crescer muito, a medicina começou a evoluir muito, tudo mais. Até que lá pelos anos 70, a gente começou a falar de computador. E a gente colocou o computador dentro da nossa casa. E a gente arrumou um jeito de conectar todos os computadores, que foi a internet. E agora eu acredito que a gente chegou no auge da terceira grande revolução, que foi a revolução digital. Basicamente é essa que nós estamos vivendo. Então pensem no seguinte, nós somos muito abençoados por estarmos vivendo apenas a terceira grande revolução tecnológica da história do ser humano. Tá? Então, primeira coisa que eu gostaria que vocês lembrassem, você é um abençoado por estar vivendo nessa era. Tá? E como a gente viu na semana passada, a gente tem que dominar aquilo que a gente está fazendo. Então, se você está nessa era, e essa era tem um poder tão grande, que eu vou explicar qual é, você tem que dominar essa era. Você não está aqui à toa. Tá? Qual que é o poder da era digital? O poder da era digital foi a conexão dos equipamentos através da internet. Essa foi o grande marco, o grande salto que a gente teve com a era digital, foi a gente conseguir criar a internet e conectar vários equipamentos. Tá? E aí a Apple foi a empresa que criou o equipamento que melhor se comunicou com a gente, que é o smartphone. Por quê? Porque é super simples de usar, né? Antigamente a gente só conseguia se conectar através de um computador. E é complicado de usar. Por exemplo, a minha avó nunca usou um computador. Mas ela tem um tablet, ela conecta na internet, ela conversa no WhatsApp e tudo mais. Porque esse tipo de dispositivo é muito mais simples de usar do que um computador. Quando a Apple criou o smartphone, não criou o smartphone, mas ela recombinou o smartphone no formato que a gente conhece hoje, eles acabaram se tornando líderes desse mercado e colocaram a principal ferramenta da era digital no nosso bolso. Inclusive, na apresentação do Steve Jobs, quando ele apresentou o iPhone pela primeira vez em 2007, ele tinha um slide que falava assim, a ferramenta digital derradeira. Então era o equipamento final, assim, o principal que tu vai precisar na era digital. E o que acontece quando a gente está conectado com o smartphone na internet é que a gente não é mais um só. Como antigamente na era industrial, eu tinha que ir lá fazer o meu próprio trabalho e tudo mais. Aí a empresa ganhava dinheiro, podia fazer propaganda numa TV, num rádio e tal. E o pequeno empreendedor não podia e tudo mais. A internet
deu acesso a bilhões de pessoas. Hoje a gente tem mais de 3 bilhões de pessoas conectadas à internet. Quando isso acontece, você dá acesso a muita gente a alguma coisa, a gente está falando do conceito da abundância. A abundância acaba deixando as coisas mais baratas. Então, muita gente se conectando à internet fez com que a internet ficasse em si mais barata e dando mais acesso a mais gente se conectando à internet. Consequentemente, empreendedores como eu, como você que está assistindo, a gente tem, através da internet, acesso a muito mais gente do que a gente tinha antes. E aí, fazer propaganda na internet, por exemplo, é muito mais barato, porque a era digital é marcada pela abundância. A gente tem muita gente conectada na internet, tem muita gente interagindo. Tá? Então, uma grande característica da era digital é que tudo cresce muito rapidamente. Como vocês podem perceber, há muitos anos atrás a gente usava o Orkut, rapidamente mudou para o Facebook, depois mudou para o Instagram, aí foi para o Snapchat, mas o Snapchat era ruim, aí o Instagram copiou o Snapchat e a gente voltou para o Instagram. Então as coisas têm se acelerado cada vez mais. E essa é uma característica da era digital que não vai acabar, a não ser que exista uma guerra e nós todos sejamos dizimados. Mas a grande característica da era digital é que, como nós todos estamos conectados na internet e isso está crescendo cada vez mais, a velocidade da internet está ficando cada vez mais rápida, os computadores estão ficando cada vez mais baratos, smartphones e tudo mais, a tendência é que as coisas se acelerem cada vez mais. Então, hoje, para você ter uma ideia, tá? Eu busquei essa estatística e eu encontrei o seguinte. Existem mais ou menos aí uns 10 recursos muito importantes no seu celular, que é mandar mensagem, fazer uma ligação, uma câmera digital e tem mais alguns outros que eu não lembro agora, tá? Esses 10 recursos, quando eles nasceram pela primeira vez, alguns nos anos 30, outros nos anos 50, outros nos anos 70, outros nos anos 90, por exemplo, uma câmera digital nos anos 80, a primeira câmera digital, ela custava um valor astronômico, certo? Um telefone, antigamente, para ter uma linha, lá em 1900, custava milhares de dólares, só os ricos tinham. Então, hoje, dentro do seu smartphone, se a gente pegar aí, eu acho que são uns 10 recursos que tem dentro do seu smartphone, quando eles foram lançados, eles custavam, na soma total, 900 mil dólares. Então, hoje, aí, com sei lá, uns 400 reais, você tem recursos que no passado valiam 900 mil dólares somados. Tá? Então a gente tem muito poder na nossa mão. Isso é uma coisa que a era digital está nos dando com muita força, muito poder na nossa mão. E aí eu queria fazer um comparativo para mostrar quão grande é o poder dessa era digital. Tá? E vocês que nos acompanham aqui no Neemias, que tem essa pegada cristã e tudo mais, sabem que todos nós, eu acho que crescemos no meio cristão evangélico, admira muito o trabalho do Billy Graham, que foi um grande missionário americano, que ficou muito famoso pelas cruzadas que ele fez. O ministério dele começou nos anos 30, se eu não me engano, lá perto da Segunda Guerra Mundial, e se estendeu até os anos 2000, quando ele passou a ter aí os seus 80 e poucos, 90 anos, e não conseguia mais fazer as cruzadas. Mas ele foi o grande missionário da era industrial. Por quê? Porque na época dele ele tinha acesso aos recursos da era industrial. Imagina, ele começou nos anos 30, tinha acabado de sair da era da grande revolução industrial. E ele viajou aí durante quase 70 anos, e segundo a fundação dele, todas as viagens que ele fez, as cruzadas que ele fez, que eram em grandes estádios, estádios importantes, assim, no mundo inteiro ele foi muito para a Ásia, Japão, tudo mais. Ele viajou pelo mundo inteiro, Argentina, Brasil, todos esses lugares ele foi. Ele alcançou 200 milhões de pessoas, segundo as estatísticas da fundação dele, tá? Nessas cruzadas. Então ele passou 70 anos quase viajando para levar 100 mil, 50 mil pessoas por estádio
e aí ao longo da sua vida ele conseguiu fazer tantas cruzadas que deu 200 milhões de pessoas. Ele é o grande missionário que a gente conheceu aí no século XX. Agora no século XXI, com o poder da era digital, existe uma pessoa que em menos de 10 anos ultrapassou o alcance que o Billy Graham teve nos 70 anos dele vivendo na era industrial, que é o Craig Groeschel. Craig Groeschel é o pastor líder da Life Church, que é a igreja que criou o aplicativo YouVersion. Esse aplicativo, semana passada, foi baixado, alcançou a marca de 330 milhões de downloads nas lojas de aplicativos. Ou seja, em 10 anos na era industrial, o Craig Groeschel impactou a vida de 50% mais pessoas do que o Billy Graham em 70 anos de ministério. Esse é o poder que o digital tem, porque como nós todos estamos conectados nisso, e todo mundo tem um computador no bolso, que a gente consegue mandar alguma coisa para o seu computador de bolso, eu consigo me comunicar com você no seu computador de bolso, através de um aplicativo, através de um sistema de mensagem, através de uma ligação, através de um vídeo e tudo mais, você exponencializa, você multiplica muitas vezes o alcance que isso tem, certo? Então o que o Craig basicamente fez, ele simplesmente criou uma Bíblia digital, disponibilizou para as pessoas e mais de 330 milhões de pessoas já baixaram esse aplicativo. Tá? É 1/3 de 1 bilhão de pessoas, é muita coisa. Mas ainda tem um longo caminho até a gente alcançar, cumprir o propósito de Jesus, que é alcançar toda a Terra. A gente ainda está falando aí de 5% da população mundial. Então tem um longo caminho. Mas vejam como o digital é poderoso. Ele em apenas 10 anos conseguiu colocar o pensamento cristão, a nossa forma de ver o mundo cristão, no bolso de 330 milhões de pessoas. Que é até, se você pensar, mais interessante do que a cruzada, porque a cruzada era uma briga para conseguir entrar no estádio, aí se você conseguiu uma vez, dificilmente você ia passar pelo sufoco de ir novamente na cruzada e tudo mais. Obviamente que cada um está no seu tempo. O Billy Graham teve um trabalho incrível durante a era digital e impactou a vida de milhões de pessoas. O Craig está fazendo um trabalho incrível agora na era digital, alavancando isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é como o digital é extremamente poderoso. Ele alcançou agora em 10 anos 330 milhões de pessoas com a sua Bíblia digital. Tá? E aí eu queria preparar vocês, já que nós estamos no auge da era digital, eu queria preparar vocês para o que está por vir a partir de agora. A primeira coisa que está por vir é o 5G. O 5G é basicamente a evolução do 4G que você já usa no seu celular. E a grande sacada do 5G é que ele está sendo feito de várias maneiras diferentes. As tecnologias que estão surgindo, cada vez mais rápidas, estão possibilitando a gente levar a internet a vários lugares antes inacessíveis. Então, acreditam, as empresas que estão trabalhando nisso, elas acreditam que até 2025 toda a população mundial, ou seja, 8 bilhões de pessoas, estarão conectadas na internet. Então, até 2025, imagina, a gente demorou de 1980 até 2018 para conectar 3 bilhões de pessoas, metade da população mundial. Agora a gente acredita que de 2018 a 2025, apenas 7 anos, nós vamos conectar os outros 4 bilhões que estão faltando. Tá? Esse é o 5G. Isso é muito importante para o seu negócio, porque significa que pessoas que ainda não estão na internet, se eu não me engano, são quase 80 milhões ou 60 milhões no Brasil, vão passar a estar na internet nos próximos anos. Isso significa um mercado muito maior para o seu negócio, quer ele o que seja, e muito maior para nós levarmos a palavra de Deus adiante, certo? Então nós estamos vivendo uma era muito abençoada, alcançamos o auge dela e temos o poder de impactar milhões de pessoas, tá? E por último, eu gostaria de falar o seguinte, eu vejo que teve assim,
na minha história e tudo mais, eu sempre vi que tem alguns preconceitos em relação à tecnologia. Eu concordo que a gente não pode nunca deixar alguma coisa suplantar a posição que Deus tem na nossa vida, certo? Eu acho que isso todos nós estamos de acordo. Na Bíblia tem muito exemplo do dinheiro, que é uma coisa que a gente se apega muito facilmente. E a gente também não pode deixar a tecnologia, a gente só querer a tecnologia e deixar isso de lado. Mas a gente tem que entender que a tecnologia é um canal, tá? É um canal para a gente alcançar um serviço que a gente está tentando entregar, certo? O meu serviço é trazer conteúdo de inovação para vocês, de gestão empresarial, tudo mais. Eu estou usando o poder da internet para fazer isso, tá? Então, a internet, a tecnologia, seja ela digital ou não, ela sempre vem para ser usada como um canal. Normalmente a tecnologia nasce para uma coisa boa. Dificilmente surgiu uma tecnologia que foi extremamente assim, foi pensada para o mal, sabe? Nem a dinamite, lá até existe o prêmio Nobel da Paz por causa disso, né? O Nobel criou a dinamite, a ideia dele nunca foi matar ninguém com bomba. Então, a gente dificilmente cria uma tecnologia para o mal. Mas, se a gente deixar, essa tecnologia pode sim ser usada para o mal. O que a Bíblia fala sobre tecnologia? É um dos meus textos preferidos e é Provérbios 14:4. Provérbios 14:4 diz o seguinte: o homem que não coloca o animal para puxar o seu arado, colhe pouco. O que coloca, colhe muito. O que eu entendo disso? No meu conceito e aprendizado de tecnologia, a tecnologia é tudo que potencializa um serviço que você quer executar. Então eu quero divulgar o conhecimento cristão para negócios. Estou usando a tecnologia da internet. Você quer cozinhar. Você usa o fogão como a tecnologia que vai te ajudar a cozinhar. Usa a panela como a tecnologia que vai te ajudar a cozinhar. Você quer cortar uma grama. Você pode usar aquele negócio, aquela tesoura gigantona, ou você pode pegar aquele carrinho que corta assim. Tudo isso são tecnologias, diferentes canais que vão te ajudar a potencializar aquele serviço que você precisa entregar. O que a Bíblia está falando ali é o seguinte: o animal era a tecnologia da época que potencializava a colheita, certo? Puxar o arado era a colheita, era o serviço que o agricultor precisava fazer na época da Bíblia, e o animal era o que potencializava esse serviço. Então o animal é a tecnologia nesse texto, certo? E o que a Bíblia fala é o seguinte: se você não colocar a tecnologia nos seus negócios, você vai colher pouco. Se você colocar, você vai colher muito. Legal, né? Uma bela interpretação de Provérbios 14:4. Então, entenda o seguinte: a tecnologia a gente nunca nasce para o mal, mas a gente pode deixar ela ser usada para o mal. Então vamos aproveitar e usá-la para o bem. Segundo, a Bíblia fala que você deve usar a tecnologia para crescer os seus negócios, certo? Provérbios 14:4, anota aí, Provérbios 14:4. Quem não coloca o animal para puxar o arado, colhe pouco. Quem ele coloca, colhe muito. Então coloque a tecnologia a seu favor. Hoje, na era digital, existem milhares de ferramentas que você pode usar no seu negócio que vão te ajudar. Marketing, estratégias de marketing digital, as redes sociais, e-mail, um sistema de gestão interno. Tudo isso são tecnologias da era digital que a gente vai explorar em outras lives, outros conteúdos, tudo mais, para você aprender mais. Mas não deixe de usar o poder da era digital. Somos hoje quase 4 bilhões de pessoas conectadas à internet, tem mais 4 bilhões chegando. Então não perca essa chance de alcançar milhões de pessoas para o seu negócio. E última coisa, item 3 da nossa live da semana passada, canal de distribuição. Vocês lembram, na semana passada eu falei sobre dominar o mundo. Seja produtivo, multiplique aquilo que você fez, distribua. A internet é o canal mais poderoso que a gente tem para distribuir o nosso produto, o nosso negócio, a nossa solução. Então não
deixe de usar a internet no seu negócio. Se você ainda não está fazendo marketing digital, se você ainda não tem e-mail, se você ainda não tem um site, não está se mostrando nas redes sociais, você não está cumprindo quer dizer, você está cumprindo o que Provérbios está falando. Você não está colocando tecnologia, você vai colher pouco. Se você colocar tecnologia, você vai colher muito. Beleza? Terceiro item da live da semana passada: distribua o seu negócio da melhor maneira possível. A internet é a melhor forma de você distribuir o seu negócio. E assim você vai conseguir subjugar a sua área de negócios. Muito obrigado a todos que assistiram. A live vai ficar aí se eu não errar que nem eu fiz na semana passada. E um grande abraço a todos. Obrigado por terem nos acompanhado. Bye, bye.